Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, nação rubro-negra. Aquele abraço, tô chegando lá no Maia aqui no canal Fla Champion, tá certo? Para trazer informações do Clube de Regatas do Flamengo até você, para deixar você antenado e informado sobre tudo o que acontece no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, né? E eu esperei um pouquinho, meus amigos, aqui para trazer esse vídeo, porque estive acompanhando agora a CBF, né? CBF TV, né? O Tite soltou ali o nome dos jogadores que participarão em dois jogos agora no mês de março, né? Das eliminatórias da Copa do Mundo. No caso aqui, no dia 24 de março e no dia 29, né? E a gente viu aí que nenhum jogador do Flamengo foi convocado. E o que você acha, meus amigos? Estávamos aí muito preocupados com relação à escalação do Tite, né? Porque o Flamengo teria uma possibilidade de estar sem três jogadores, né? O Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, né? A gente vê que nenhum dos três estão na lista de convocados para esses dois jogos, né? E isso, de certa forma, meus amigos, é positivo para o Flamengo, tá certo? Porque o Flamengo não vai ficar desfalcado para os jogos aí das semifinais e certamente passando para a final do Campeonato Carioca não vai estar também desfalcado, né? E isso foi motivo de muita preocupação. Mas depois dessa lista do Tite, né, se de certa forma anunciada agora há pouco, a gente vê que a gente já pode ficar despreocupado, tá certo, com relação à escalação, né, dos nossos jogadores aí, com relação a à convocação do Gabigol, do Pedro e do Everton Ribeiro, né? A gente já pode ficar despreocupado com relação a isso. Eu fiquei assim, sem saber, né, com relação os motivos, né? Mas parece que poucos jogadores ali que jogam no Brasil foram convocados, né? Parece que foi só o Guilherme Arana, né, do Atlético Mineiro foi convocado. Se eu não estou enganado, não teve outro, né? Mas o que interessa, meus amigos, é que o Flamengo não teve aí jogadores relacionados, né, para esses dois jogos aqui que vai haver em março, no dia 24 e no dia 29, né? A gente vai ter o desfalque aí somente do Isla, que é o lateral direito, e vai ter o desfalque do Georgiano e Arrascaeta, né? Menos mal, né? Menos mal, meus amigos. Eu vejo como positivo isso para a nossa equipe, né? Não ficar tão desfalcada como a gente imaginávamos que iria ficar. Mas vamos mudar de assunto, meus amigos. Vamos falar aqui sobre o jogo de amanhã, né? Bangu e Flamengo, Flamengo e Bangu. Esse jogo será no estádio do Maracanã. Será a reinauguração do gramado, né, híbrido. A gente vem falando desse gramado aí há muito tempo. 90% de grama plantada e 10% de grama sintética, tá certo? A gente vai estar aí diante de um público, né, a qual vai bater o recorde do Flamengo, que foi no jogo entre Flamengo e Corinthians, né, no ano passado. No dia 17 de novembro, o Flamengo atingiu aí o público de 47.032 pessoas, né? E a previsão, meus amigos, é que o Maracanã esteja lotado, né? Cheio de torcedores e pessoas ali para prestigiar o Flamengo nesse jogo, né? Que não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, não é um jogo importante, né? Já que o Flamengo está muito bem ali na segunda posição, já não pode ser mais alcançado, mas a torcida do Flamengo mesmo assim comparece, mesmo assim compra os ingressos e vai fazer uma festa lá no Maracanã amanhã às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília, tá certo? Já foram vendidos aí mais de 57.500 ingressos, né, já foram comercializados.
e é uma expectativa de ser colocado mais de 60 mil pessoas com relação a gratuidades e outras coisas também, e convidados que vão estar prestigiando o Flamengo nesse jogo de amanhã, tá certo, meus amigos? Vamos mudar de assunto. A FERJ, tá certo? Pretende aí pedir socorro, tá certo? Com relação à arbitragem. O que quer dizer isso, meus amigos? A FERJ liberou aí 6 árbitros, né, para irem à CBF para fazerem cursos de aperfeiçoamento, entendeu? E nesse caso, 6 árbitros, né, vão estar ausentes aí para essas semifinais, e a FERJ pretende pedir ajuda vamos se dizer assim, a outras federação de outros estados, entendeu? Então, no caso, para essas semifinais aí, provavelmente venha árbitros aí renomados, né, para apitar, sabendo que há uma preocupação muito grande com relação a erros que foram feitos, né, erros que foram muito questionados, né, pelos clubes, né, tanto de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Todas essas equipes têm um certo pé atrás com relação à arbitragem, né? E a FERJ, não sei se propositalmente preocupado com a melhoria do seu quadro de arbitragem, liberou esses 6 árbitros para realizarem cursos na CBF para aperfeiçoamento, tá certo? Na questão profissional desses árbitros, né? E vai pedir ajuda a outras federações aí para que sejam enviados árbitros para apitar as semifinais do Campeonato Carioca e as finais também, tá certo? Mas vamos aqui, meus amigos, falar sobre outro assunto também muito interessante, é sobre essa possível, né, nesse possível interesse do Ajax, né, sobre o nosso goleiro Hugo Souza, né? Essa notícia foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, né? É um YouTube aí muito conhecido lá no Rio de Janeiro. Ele trouxe essa notícia de que o Ajax estava aí interessado no Hugo, né? No Hugo, e isso foi desmentido logo depois pelo próprio agente do jogador, né? O Sandro Gonçalves. E na fala dele ele disse que não chegou nada ainda aqui pra gente, tá certo? É normal, meus amigos, nessa oportunidade a qual o Flamengo volta ao mercado, de serem especulados novos jogadores, entendeu? Vão aparecer aí muitos empresários, né, oferecendo jogadores ao Flamengo, sabendo que o Flamengo está em busca de um goleiro, né, de um defensor, de um meio de campo, de um atacante também. Nomes e nomes vão aparecer para serem oferecidos ao Flamengo, e isso é normal, é coisa normal que acontece no futebol, tá certo? Mas o agente do Hugo Souza desmentiu, disse que até o presente momento não chegou nada, né? Nada de proposta, nada de sondagem, nada de nada, né? Então, a notícia, de certa forma, ela é uma notícia que não teve aí uma veracidade, né? Não foi verdadeira, mas é coisa também que está rolando muito por aí. Então vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado, vamos ver, vamos passar na peneira a informação para realmente trazer uma informação correta para todos vocês. Mas, meus amigos, aqui o nosso amigo Guilherme, né, do canal Flazoeiro, traz a informação de que o Pablo, né, o zagueiro Pablo, diz sim ao Flamengo. O jogador quer voltar ao Brasil, tá certo? O jogador não pretende rescindir contrato com a equipe do Lokomotiv de Moscou, tá certo? Ele está pretendendo, o jogador, fazer um contrato com o Flamengo até o meio do ano, né? E se caso o Flamengo queira estender o contrato, o Flamengo terá que pegar voo direto
a Rússia, tá certo, para negociar com o Lokomotiv, né, que é dono do passe do jogador. O presente momento é que os contratos estão suspensos, né? Sendo assim, o jogador pode assinar um contrato, né? Um contrato com qualquer equipe, sendo até o meio do ano, né? E se a equipe, como já falei aqui, quiser estender mais esse contrato, terá que ir diretamente à equipe Lokomotiv de Moscou para estender mais esse prazo, né? E o Flamengo ganha, vamos se dizer, uma prioridade pelo próprio jogador, e isso é bom, né? Porque o Pablo ele já foi ali treinado pelo Paulo Souza, né? E ele é bem quisto, né? E bem avaliado pelo próprio Paulo Souza e vice-versa, entendeu? Então o que acontece? Vamos aguardar para a cena dos próximos capítulos, né? A notícia mais interessante foi essa, né? A gente acompanhou aí, eu acompanhei o Tite falando dos jogadores que foram relacionados para esses dois jogos aí da seleção brasileira. Nenhum dos jogadores do Flamengo serão convocados, né? A não ser do Jorginho de Arrascaeta e do Isla, que foi reintegrado à equipe, né? E está tendo uma nova chance, tá certo? Por isso, meus amigos, no mais é isso, no mais são essas notícias. Logo mais eu estarei aí trazendo novas notícias sobre o Flamengo, tá certo? Saudações rubro-negras, um abraço, se inscreva no canal Fla Champions, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. E um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.